Os Lobos Não Choram, de Farley Mowat. Capítulo 1 – O Projeto Lupino. No tempo e no espaço, é bem grande a distância entre o banheiro da casa da minha avó Mowat em Oakville, Ontário, e o fundo de uma toca de lobos nas Barrenlands, do Kinwait Central. E não tenho a intenção de voltar a percorrer o caminho entre os dois pontos. Mas toda história deve ter um começo. E a história da minha permanência entre os lobos começa precisamente no banheiro de minha avó. Aos 5 anos de idade, eu ainda não dera nenhum sinal, como acontece até mesmo antes dessa idade, com muitas crianças bem dotadas, do que iria ser no futuro. Talvez por estarem desapontados com essa indefinição, meus pais me levaram para Oakville e lá me abandonaram os cuidados dos meus avós enquanto saíam para uma temporada de férias. A casa de Oakville chamava-se Greenheads, ostentava um requinte tão singular que não me deixava à vontade. Meu primo, que morava lá e era alguns anos mais velho que eu, já havia definido sua profissão na área militar. Reuniu um formidável exército de soldadinhos de chumbo, com os quais se preparava para ser um segundo Wellington. Minha incapacidade de desempenhar o papel de Napoleão o exasperou tanto que ele se recusou a manter qualquer relacionamento comigo, exceto em ocasiões estritamente formais. Minha avó, uma aristocrata de ascendência galesa, que jamais perdoara o marido, por ele ter se dedicado ao comércio varejista de ferragens, tolerava-me, mas também me apavorava. A velha aterrorizava quase todo mundo, inclusive meu avô, que há muito resolvera a situação com uma surdez voluntária. Passava os dias refestelado numa enorme poltrona de couro, imperturbável como um Buda, e parecendo indiferente às tempestades que convulsionavam os corredores de Greenheads. Mas, como testemunhei mais de uma vez, tinha um ouvido apurado para a palavra whisky, mesmo quando pronunciada 3 andares acima do seu. Como eu não tinha uma alma irmã em Greenheads, comecei a perambular sozinho, evitando despender energia com qualquer coisa mesmo remotamente útil, dando assim, se alguém tivesse sensibilidade para percebê-lo, uma indicação bastante clara do meu futuro. Num dia quente de verão, estava vagando sem objetivo ao longo de um arroio quando dei com o poço de água estagnada. No fundo e mal cobertos por um lodo verde, 3 bagres lutavam para sobreviver. Eles me interessaram. Puxei-os até a margem com uma vara e esperei para vê-los morrer. Mas isso eles se recusavam a fazer. Quando os considerava irremediavelmente mortos, eles escancaravam as horríveis mandíbulas e voltavam a arquejar. Fiquei tão impressionado com a obstinada recusa dos bagres a aceitar seu destino que os coloquei numa lata com um pouco de lama e os levei para casa. Comecei a gostar deles, de um jeito abstrato, então quis conhecê-los melhor. Mas me vi às voltas com um grande problema: onde guardá-los enquanto o nosso relacionamento amadurecia? Não havia tinas de lavar roupa em Greenheads. Eu dispunha apenas de uma banheira, que, entretanto, só retinha água por uns poucos minutos, pois a tampa estava mal ajustada. Já era hora de dormir e eu ainda não tinha resolvido o problema. Ponderei que mesmo aqueles valentes peixes não tinham condições de sobreviver uma noite inteira numa lata de folha de Flandres. Assim, tomei a resolução evidentemente desesperada de, até segunda ordem, alojá-los no vaso do banheiro antiquado de minha avó. Eu era então muito pequeno para avaliar os problemas especiais que a velhice traz em seu cortejo. Foi um desses problemas que ocasionou o dramático e inesperado encontro de minha avó com os bagres na madrugada seguinte. Foi uma experiência traumática para a vovó, para mim e provavelmente também para os peixes. Durante o resto de sua vida, minha avó se recusou a comer qualquer tipo de peixe. E desde aquele dia passou a usar sempre uma boa lanterna para suas peregrinações noturnas. Nada posso dizer sobre os peixes, porque com a maior frieza, meu primo insensível, logo que vovó se refez do susto, deu a descarga. Quanto a mim, o incidente gerou uma afinidade duradoura com os espécimes inferiores do reino animal. Numa palavra, o caso dos bagres marcou o início de minha carreira, primeiro como naturalista e depois como biólogo.
Começou ali o caminho que me levaria à Toca dos Lobos. Rapidamente, minha paixão pelo estudo da natureza animada converteu-se num caso de amor. Descobri que até mesmo os seres humanos com quem o estudo me pôs em contato podiam ser fascinantes. Tive como primeiro mestre um escocês de meia idade que ganhava vida como entregador de gelo, mas que na verdade era um entusiástico estudioso dos mamíferos. Ainda criança, contraíra sarna, lepra ou uma doença infantil qualquer e perdera todo o cabelo, nunca mais recuperado. Uma tragédia que seguramente influiu no fato dele já ter dedicado, quando o conheci, 15 anos de sua vida a um estudo sobre a relação entre a muda de pele dos hamsters no verão e seu narcisismo incipiente. O homem se fizera tão íntimo desses roedores que com assobios agudos enfeitiçava-os, a ponto deles saírem da toca e passivamente o deixarem examinar-lhes o pelo das costas. Os biólogos com quem mais tarde entrei em contato não foram menos interessantes. Quando tinha 18 anos, passei o verão fazendo um trabalho no campo junto com outro estudioso de mamíferos. Este era sexagenário, tinha uma porção de diplomas e uma reputação científica considerável, conseguida graças a um exaustivo estudo das cicatrizes uterinas nos musarânhos. Esse homem, respeitado professor numa grande universidade norte-americana, entendia mais de útero de musarânhos que qualquer outro colega seu. Além disso, falava sobre sua especialidade com muito entusiasmo. A morte me encontrará bem antes que me canse de relembrar aquela noite passada em sua companhia, quando ele fascinou uma plateia bastante heterogênea, composta de um comerciante de peles, uma matrona índia da tribo Cree e um missionário anglicano, monologando durante uma hora sobre as aberrações sexuais dos musarânhos anões fêmeas. O comerciante, infelizmente, interpretou mal o teor do discurso, mas o missionário, há anos habituado às dissertações destituídas de qualquer humor, logo fez entender direito as palavras do professor. Meus primeiros anos como naturalista foram livres e fascinantes, mas quando cheguei à idade adulta e constatei que o que até então fora vocação deveria agora tornar-se uma profissão, as paredes começaram a me cercar. Haviam chegado ao fim os dias felizes de estudante, que me permitiam um interesse por todos os campos da história natural. Eu era forçado a reconhecer a desagradável necessidade de especializar-me para vencer como biólogo profissional. Mas quando comecei meu preparo acadêmico na universidade, achei difícil escolher uma entre as veredas estreitas. Por algum tempo, cogitei de seguir o exemplo de um amigo que estava se especializando em escatologia, o estudo dos excrementos dos animais, que se tornaria mais tarde um dos mais graduados escatologistas do Instituto Biológico dos Estados Unidos. Mas, embora o assunto me interessasse razoavelmente, não logrou entusiasmar-me a ponto de eu me decidir a fazer dele minha profissão. Além disso, o campo estava saturado. Minhas predileções recaíam sobre o estudo dos animais que vivem em seu habitat natural. Sendo eu um sujeito objetivo, tomei a palavra biologia, que significa estudo da vida, ao pé da letra. Fiquei perplexo com a atitude paradoxal de muitos dos meus colegas, que tendiam a se distanciar tanto quanto possível dos seres vivos, como se estes pudessem lhes fazer mal, preferindo confinar-se à atmosfera séptica dos laboratórios, onde seu objetivo de interesse era o material fornecido por animais mortos, frequentemente muito mortos. Com efeito, durante meu tempo de universidade, notei que estava ficando fora de moda ter qualquer coisa a ver com animais, mesmo mortos. Os novos biólogos concentravam-se em pesquisas estatísticas e analíticas, que reduziam a matéria-prima da vida a nada mais que a ração para alimentar as máquinas calculadoras. A incapacidade de ajustar-me às novas tendências teve um efeito adverso sobre minhas expectativas profissionais. Enquanto meus colegas fixavam várias especialidades teóricas, muitas delas inventadas por eles próprios, com base no argumento de que, sendo o único especialista num determinado campo, você não precisa recear a concorrência. Eu continuava incapaz de desviar o meu interesse do geral para o particular. Perto da formatura, notei que quase todos os meus colegas já podiam se considerar praticamente empregados como pesquisadores, enquanto para mim, o mercado da ciência biológica parecia não oferecer nada de especial.
Era, portanto, inevitável que eu acabasse trabalhando para o governo. Minha sorte foi lançada num dia de inverno, em que recebi uma comunicação da Empresa Estatal de Proteção do Meio Ambiente, informando-me que eu fora contratado com um generoso salário de $120 por mês e que devia me apresentar imediatamente em Ottawa. Acatei essa ordem peremptória com apenas uma ponta de rebeldia contida, pois se alguma coisa eu aprendera durante os anos de universidade, era que a hierarquia científica requer um alto grau de obediência, se não de subserviência de seus acólitos. 2 dias depois, cheguei à capital do Canadá, soturna e batida de vento, e enfiei-me pelos escuros labirintos que abrigavam a Empresa Estatal de Proteção do Meio Ambiente. Ali me apresentei ao chefe do Departamento de Zoologia, que em dias mais despreocupados fora meu camarada na escola. Mas infelizmente ele havia se metamorfoseado num cientista acabado. Estava tão revestido de dignidade profissional que eu podia no máximo tentar não obedecer-lhe cegamente. Nos dias subsequentes fui submetido a uma coisa chamada orientação, um processo que, até onde pude ver, se destinava a reduzir-me a um estado maleável de desalentada depressão. De qualquer modo, as legiões de burocratas dantescos que visitei em sombrios cubículos cheirando a formal, onde eles passavam horas intermináveis compilando dados áridos ou produzindo memorandos sem sentido, em nada contribuíram para suscitar em mim uma devoção maior ao meu novo emprego. A única coisa que realmente aprendi durante esse período foi que, em comparação com a hierarquia burocrática de Ottawa, a hierarquia científica era uma fraternidade anárquica. Isso ficou claro no dia memorável em que, tendo sido afinal considerado oficialmente apto para ser inspetor, fizeram-me desfilar no gabinete do vice-ministro. Então cometi a imperdoável distração de tratar por senhor aquela autoridade. Meu acompanhante de plantão, pálido e trêmulo, logo me afastou de sua eminência e quase correndo levou-me por um caminho tortuoso até o banheiro. Ajoelhou-se e olhou por debaixo da porta de todos os cubículos para ter a certeza absoluta que estávamos sozinhos e ninguém poderia ouvir-nos. Então explicou-me no torturado sussurro que eu jamais devia, sob pena de ser banido, dirigir-me ao vice-ministro com outro tratamento senão de chefe ou então de coronel, que fora sua patente na Guerra dos Boers. Os títulos militares eram de reguer. Todos os memorandos eram assinados capitão isso ou tenente aquilo, se procediam de escalões inferiores, ou coronel isso e general aquilo, se provinham dos chefões. Os membros da equipe que não haviam tido a oportunidade de adquirir sequer um status paramilitar tinham de se sujeitar ao expediente de inventar títulos adequados, patentes de comando para os mais velhos e patentes subalternas para os mais novos. Nem todos tratavam o assunto com a devida solenidade. Encontrei um funcionário recém-admitido da seção de pesca que obteve uma celebridade fugaz ao enviar ao chefe um memorando identificando-se como J. Smith, subcabo graduado. Uma semana depois, esse jovem prudente estava a caminho da extremidade norte da ilha de Ellesmere para se exilar no iglu e estudar a história natural da esgana-gato de 9 espinhaços. Naqueles austeros escritórios não havia benevolência para com a leviandade, como descobri por mim mesmo quando participava de uma conferência relacionada justamente com a minha primeira missão. Sobre a mesa, a qual se sentavam funcionários de fisionomia grave, havia uma lista do material que eu devia levar. Era um documento formidável, em 5 vias, como requeriam as normas oficiais, e encimado por este pomposo título: Desiderata para o Projeto Lupino. Como já estava nervoso por obra do formalismo da reunião, perdi completamente a cabeça quando o grupo começou a considerar o 12º item daquele documento horroroso. Papel higiênico, padrão do governo, 12 rolos. Uma sugestão austera do representante do Ministério das Finanças de que, por medida de economia, a quantidade desse item fosse reduzida, devendo a equipe de campo, ou seja, eu, empenhar-se em se moderar ao máximo, fez-me explodir numa gargalhada histérica. Controlei-me no mesmo instante, mas já era tarde demais. Os 2 homens mais respeitáveis, ambos coronéis, levantaram-se, curvaram a cabeça friamente e deixaram a sala sem uma palavra.
A tortura de Ottawa se aproximava do fim, mas o clímax ainda estava por vir. Numa manhã de primavera, fui chamado bem cedo ao escritório do oficial comandante, meu chefe imediato, para uma última entrevista antes de deslocar-me para o campo. Meu chefe estava atrás de uma grande mesa sobre cuja superfície empoeirada espalhavam-se crânios amarelecidos de marmotas. Desde o seu ingresso no departamento em 1897, ele vinha estudando os pormenores da deterioração dos dentes das marmotas. Às suas costas pendia um retrato, um finado especialista em mamíferos, barbudo e carrancudo, que me encarava com um olhar funesto. O cheiro de formol esvoaçava, lembrando a sala dos fundos de uma agência funerária. Depois de um longo silêncio, durante o qual brincou pressagiosamente com alguns crânios, meu chefe começou a dar as instruções finais. A solenidade do ato estaria à altura das últimas recomendações a um agente do serviço secreto que vai se desincumbir da missão de assassinar um chefe de Estado. Como o senhor está informado, Tenente Mowat, O chefe começou. o problema do Canis Lupus assumiu importância nacional. No ano passado, este departamento recebeu nada menos de 37 memorandos dos membros da Câmara dos Comuns, todos expressando a profunda preocupação dos eleitores quanto à necessidade de tomarmos providências quanto aos lobos. A maioria das queixas partiu de grupos cívicos imparciais, como clubes de caça e pesca, ao passo que membros da comunidade dos negócios, sobretudo os fabricantes de determinados e bem conhecidos tipos de munição, apoiam com seu prestígio os reclamos legítimos dos eleitores deste domínio, que alegam estarem os lobos matando todos os veados, o que faz com que um número cada vez maior de nossos cidadãos volte de um número cada vez maior de caçadas com um número cada vez menor de veados. Como o senhor possivelmente deve ter ouvido, meu antecessor forneceu ao senhor ministro uma explicação da situação, afirmando que os veados haviam diminuído porque o número de caçadores aumentara a ponto de superar o daqueles animais na proporção de cerca de 5 para 1. O senhor ministro, com toda a boa-fé, leu o falacioso relatório na Câmara dos Comuns e foi imediatamente vaiado pelos deputados, que gritavam "mentiroso" e "protetor dos lobos". 3 dias depois, meu antecessor se aposentou e o senhor ministro expediu esta declaração à imprensa. O Ministério de Minas e Energia está resolvido a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim à carnificina da população de veados levada a cabo por alcateias de lobos. Uma ampla investigação desse problema vital, empregando todos os recursos do Ministério, deve começar imediatamente. O povo deste país pode ter certeza de que o governo, a que tenho a honra de pertencer, não deixará uma pedra sem ser revolvida para dar uma solução a essa intolerável situação. Nesse ponto, meu chefe pegou um crânio de marmota particularmente robusto e começou a bater de modo ritmado as mandíbulas, como que para dar ênfase às suas últimas palavras. O senhor, Tenente Mowat, foi escolhido para esta grande tarefa. Só lhe resta partir para o campo e dar início ao trabalho de uma maneira digna das grandes tradições deste ministério. O lobo, Tenente Mowat, agora é problema seu. Levantei-me cambaleando e com um movimento mecânico ergui a mão direita em continência antes de fugir da sala. Fugi de Ottawa também naquela mesma noite, a bordo de um avião da Força Aérea Canadense. Meu destino imediato era Churchill, na margem ocidental da Baía de Hudson. Mais além, entretanto, na desolação dos desertos subárticos das Berry Lands, ficava meu objetivo final, o próprio lobo. Os Lobos Não Choram, de Farley Mowat. Capítulo 1. O Projeto Lupino. Conta com as vozes de Márcio Oliveira como chefe da Divisão de Controle Antipredatório. Direção: Lucas Saguista. Assistente de produção: Andy Fonseca. Tradução: Maria Cristina Guimarães e Vanderlei Rodrigues da Silva. Narração:
Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia, Natan Prado. Revisão técnica, Andy Fonseca e Jefferson Santos. Esse projeto conta com os seguintes incentivadores: Alódia Perche Royer, Anderson Viana, Andy Fonseca, Caetano Grego, Carlos Alberto Nunes, Daniela Sakai, Elbio Duarte Júnior, Jefferson Santos, Guilherme Rodarte, Guilherme Santos, Guilherme Vitielli, Hiroshi Kozonoi, Ivo Mateus Lopes, Jesus Ederaldo Barbosa, Josiane Santiago, Julian Von Karma, Júlio César Castro, Kenzo Kozonoi, Leandro Matos, Lucas Saguista, Manuela Gabarrus, Mariana Araújo, Melânia Fiô, Mi Kozonoi, Natan Prado, Patrícia Kozonoi, Regina Santiago, Rejane Santiago Barbosa e Laila Moraes. Encerramento, Lucas Saguista. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.